Meu nome é Sueli Lemes Argolo, aluna do segundo semestre de Pedagogia da professora Luciane. Vou falar um pouco do meu trabalho de observação em práticas pedagógicas desafios contemporâneos. Fiz a observação na MEIF Deputado Laércio Corte, onde estudam 211 alunos entre 6 a 12 anos. O tema escolhido foi competências socioemocionais. O que pude observar é que muitos alunos que estão com o seu emocional em desequilíbrio por motivos familiares têm algum suporte na escola. Aprendem que algumas habilidades, como resiliência e empatia, a comunicação assertiva, a colaboração, são práticas que são aprendidas com o professor, gestor e funcionários, mas nem sempre são ensinados nas famílias modernas. Na escola, também se formam jovens que aprendem a gerir as emoções, aprendem a tomar decisões éticas e que a convivência em sociedade é importante. Finalizo minha parte nessa observação em grupo, dizendo que essa experiência foi muito enriquecedora na minha vida. Obrigada. Olá, eu sou a Tayana e a minha atividade de observação foi feita na escola Irmã Naí Bezerra da Trindade, localizada no município de Ananindeua, no estado do Pará. É uma escola que recebe crianças para a creche, e a pré-escola. E os espaços de observação foram o pátio, o refeitório e as salas de aula. O foco esteve em compreender os desafios relacionados, contemporâneos relacionados à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência, especificamente as crianças, já que era uma creche. Então foi feita uma entrevista com a gestora, e ela relatou que há 31 alunos matriculados com deficiência, sendo desses 30 com TEA e TDAH e uma com paralisia, que no caso ela utiliza a cadeira de rodas. Durante a observação, no pátio e no refeitório, pude observar que os alunos com autismo possuíam auxiliares no momento da refeição, no momento da interação com as outras crianças, no momento que eles ficam agitados, e aí eu percebi elas conversando, com eles, ficam sempre do lado para onde eles correm, para onde eles vão. Na observação da sala de aula, eu entrei, fui apresentada pela professora para os alunos, eles estavam em círculos sentados, e a professora perguntou meu nome, eu me apresentei para eles e cada um falou o seu nome e a cor que eles mais gostavam. Nesse momento, as crianças com TEA, e eles interagiram, falaram os seus nomes com a ajuda das suas auxiliares que estavam também na sala de aula para dar o apoio, para a professora. Havia 2 auxiliares, uma para cada criança, naquela sala que tem a deficiência, do autismo. E havia uma criança com TDAH também que ficou do meu lado. Fiz uma pergunta à professora que foi referente a atividades que ela passava, se as crianças eram inclusas na mesma atividade. Ela disse, que eles faziam a mesma atividade que os outros, geralmente. Algumas vezes ela passa atividades diferenciadas para eles, que eles têm o apoio, então com o apoio das auxiliares eles conseguem realizar as atividades que ela. Então, na minha observação, eu pude concluir que a escola Irmã Naí, ela é uma escola acessível, com muitos pontos positivos, tendo rampa na sua entrada, na quadra de esportes, tendo banheiros para pessoas com deficiência, tendo auxiliares em sala de aula e nos outros ambientes. Porém, o ponto negativo é que os métodos pedagógicos precisam ser melhores. Precisa de especialização, tanto para gestores quanto para os professores,
principalmente também para os auxiliares que lidam diretamente com essas crianças que possuem as deficiências que foram citadas. Então, este é o desafio dessa escola, né, um desafio contemporâneo, que é se especializar em novos métodos, tratar novos métodos em sala de aula, para que esses alunos ali em sala de aula possam praticar suas melhores habilidades, né, e não focar na dificuldade que eles têm, que nós sabemos que eles encontram no momento de fazer uma atividade, mas quando o professor ele procura novos métodos que não sejam ultrapassados, métodos novos, para que todos os alunos, inclusive os alunos com deficiência, possam dar o melhor deles e aprender, né? E não encontrar tanta dificuldade em fazer aquela atividade. Então, esse é o maior desafio, principalmente para os professores em sala de aula. Olá, eu me chamo Ana Mariana, sou estudante do segundo semestre do curso de Pedagogia. Vou falar um pouco sobre os desafios que eu encontrei no Colégio João 23. O Colégio João 23 fica localizado no centro da cidade de Pentecostes, Ceará. Eu escolhi esse colégio, pois esse colégio é um colégio muito renomado e muito conhecido na minha cidade. O colégio em si, ele não tem muitas dificuldades. As salas são climatizadas, já tem biblioteca, já tem a escola já está toda equipada. Mas a parte da quadra a estrutura não está boa. Não tem teto e as quadras e as grades estão com fendas enormes e enferrujadas. O que eu observei? Que as professoras do ensino do fundamental conseguem ter um momento de lazer com as crianças, o banho de sol, que eles chamam. Já na parte da tarde, o ensino fundamental 2 não consegue ter esse momento, não consegue ter aulas práticas de educação física, pois o sol é muito quente a partir de 1 hora. De 1 hora às 5 horas não tem condição deles irem. Então, como é que faz? O ensino fundamental 2 faz a educação física na parte da noite, de 7 às 8 horas. E de 7 às 8 horas, eles fazem educação física e escolinha de handball e futsal. Se a escola tivesse estrutura e investisse na cobertura e nas fendas, as fendas seriam bem melhores e mais rápidas. Por quê? Pois quando eles estão jogando handball ou futsal, a bola, quando passa pelo gol, elas, como tem fendas também na quadra da bola, na rede da bola, a bola passa e acaba passando por outro lado do terreno. Então as crianças têm que arrodear para pegar a bola. E o telhado seria melhor se tivesse o telhado, porque as crianças iam aproveitar todo o tempo. Todo o tempo elas poderiam estar lá na quadra, na hora do intervalo, em um interclasse. Quando ocorre o interclasse, no dia que eu fui observar, dia 8/11, ocorreu o interclasse. O interclasse é muito rápido, porque as crianças não conseguem ficar muito tempo no sol. O interclasse, ela tinha em base para durar 3 horas, mas as crianças só ficam de uma hora a meia hora. Elas não aguentam mais que isso. Quando passa de meia hora, elas já reclamam, dizendo que o sol está quente e que elas querem água e querem retornar para a sala de aula, pois a sala é mais fria. E realmente, porque a sala é climatizada. Então, eu observei isso. E se a estrutura fosse melhor da quadra, com certeza o ensino seria, pois é o handball, o futsal, o esporte, acredito que ele consegue sim motivar e fazer aquele aluno querer ir para a escola. Aqui na minha cidade, o handball, ele roda muito. O handball tem vários, aqui na minha cidade tem várias crianças que jogam, começam pequenininhas jogando e vão para time fora. Aqui no Pentecoste tem 3
atletas já em outro país jogando handebol. Então, a quadra, a estrutura de uma quadra para handebol, para futsal, é muito importante. Começa na escola para eles irem. Várias crianças, como tem exemplo na escola, aqui na cidade, de crianças que começaram na escola brincando de handebol e foram para outros países já jogando e ganhando salário de um jogador. Eles querem, eles se inspiram nisso. Então, acredito que sim, era uma boa prática e um bom investimento a escola investir nessa parte. Tchau! Oi, gente, meu nome é Vanessa, sou de Canela, Rio Grande do Sul, e a escolinha que eu escolhi para observar sobre a segurança foi a que eu trabalho, o Centro de Educação Risque Rabisque. Ela está localizada longe das zonas consideradas de risco. Ela não possui um profissional dedicado só à segurança, mas ela se destaca pelo sistema de monitoramento por câmeras que a gente tem, e essas câmeras cobrem as partes internas e externas da escolinha. Assim, podemos acompanhar em tempo real tudo que ocorre lá dentro, no dia a dia. A entrada da escolinha é rigorosamente controlada por um sistema de senha, que somente pessoas responsáveis têm. Só os responsáveis conseguem acessar as dependências da escolinha. E eu acho que esse tipo de controle reforça a proteção das crianças e proporciona uma mais tranquilidade aos responsáveis. Boa noite a todos, me chamo Maria Eduarda, sou aluna do curso de Pedagogia pela Uniaselv e estou aqui para apresentar o meu trabalho de desafios contemporâneos. Eu observei na creche Semei Sagrada Família, que é a creche onde eu trabalho, e eu observei sobre a desigualdade social. Na minha escola, onde eu trabalho, ela fica em uma área considerada carente dentro da cidade. Está ali em volta alguns outros 3 ou 4 bairros também considerados carentes. Não é uma área de muito risco e também a escola é muito bem monitorada por câmeras e tem um sistema de segurança não com profissional, mas com câmeras, grades, autorização de entrada apenas com selecionando lá na câmera, a gente vê dentro e autoriza a entrada da pessoa dentro da creche. E não autorizado a entrada de nenhuma pessoa desconhecida. Então, por isso também a desigualdade social dentro do CMEI não é tão grande porque é tudo muito bem monitorado. Mas alguns alunos vêm de uma família um pouco mais carente. Nós temos algum caso de 2 alunos que vêm lá da Casa Paz para estudar ali no CMEI. Nós temos também um caso de uma turma específica que tenha uma concentração de alunos um pouco carente, um pouco maior. Nós temos o maternal 1, um dos maternais 1, que tem uma grande quantidade de alunos um pouco mais carente, mas nas outras salas é muito bem dividido, com uma quantidade de 2 ou 3 alunos, no qual a gente percebe que falta roupa limpa, que falta fralda, que falta lenço umedecido, que falta amor e que falta carinho dentro de casa. Muitas vezes falta comida também, porque a gente vê as crianças que são um pouco mais... que passam mais essa imagem de estar mais fracas, de sempre estarem doentes, de sempre estar reclamando de fome, de dor, de sono. Umas crianças que a gente não sabe se tem um cuidado dentro de casa na relação de higiene, de banho, porque a gente percebe quando as crianças, elas reclamam pra gente, elas pedem para dar banho lá na creche. Às vezes a gente vai dar banho e a criança depois dorme o dia inteiro. Isso eu consigo ter uma visão um pouco mais aprofundada porque eu fiz a minha observação no colégio, no CMEI, onde eu trabalho, tá bom? Então, a minha parte foi isso. Muito obrigada a todos.